Ele foi deixado pelos próprios pais num orfanato como quem se livra de um problema. Cresceu sem ninguém, enfrentou a rua, a fome, o desprezo, e mesmo assim venceu. Mas quando reencontra os pais que o abandonaram, precisa tomar uma decisão que pode mudar tudo. Você teria coragem de perdoar? Já se inscreve no canal para receber mais histórias como essa. Dizem que a pior solidão é aquela que a gente sente quando ainda nem aprendeu a falar. Leonardo tinha só 6 anos quando foi deixado na porta de um orfanato como quem se livra de um peso. Não houve abraço, nem explicação. Apenas o som do carro acelerando e sumindo na chuva, como se nunca tivesse existido amor ali. Ele ficou parado, com uma sacolinha plástica na mão e uma dúvida que nunca mais o largou. Por que alguém desistiria do próprio filho? Quantas vezes uma criança pode perguntar o que eu fiz de errado, antes de parar de acreditar que merece amor? E o que acontece com uma pessoa quando cresce sem ninguém para chamá-la de meu filho, sem um colo, sem uma voz dizendo vai ficar tudo bem? A resposta é simples, mas dolorosa. Ela aprende a se calar, a esconder a dor, a engolir o choro e a fingir que não precisa de ninguém. Ela vira adulta cedo demais. E carrega um vazio que nem o tempo, nem o sucesso, nem o dinheiro conseguem preencher. Leonardo cresceu assim, entre olhares frios, abraços de pena e noites em claro. Cada aniversário era um lembrete de que ninguém viria buscá-lo. Cada promessa quebrada dos cuidadores do orfanato, um prego a mais na cruz que ele carregava por dentro. Mas foi ali, na ausência, que ele construiu uma força silenciosa. Não era raiva, era resistência. Ele prometeu a si mesmo 2 coisas, que nunca dependeria de ninguém e que um dia o mundo olharia para ele, e se arrependesse de tê-lo ignorado. Essa promessa foi o que o manteve vivo nos dias em que não tinha o que comer, nos trabalhos em que o tratavam como lixo, nas ruas em que dormia com medo de ser acordado por um chute. Mas também foi ela que o endureceu. Leonardo virou um homem de poucas palavras e muitos muros. O garoto que ninguém quis virou um adulto que não deixava ninguém se aproximar. O mundo ensinou que carinho era um risco, e ele não queria mais perder. Leonardo deixou o orfanato aos 18 anos com uma mochila rasgada, um par de roupas gastas e um caderno velho onde escrevia frases que o ajudavam a não desmoronar. A rua não o recebeu com gentileza. Na primeira noite, dormiu num banco de praça coberto com jornais. Era inverno. O vento cortava, e o estômago doía. A cidade seguia indiferente, como se ele não existisse. 3 dias depois de ouvir dezenas de não estamos contratando, conseguiu um bico lavando pratos num boteco de esquina, em troca de refeições e um canto no depósito. Trabalhava calado, limpava tudo o que pediam e suportava os gritos de um gerente que adorava humilhar. Quando o cansaço parecia vencê-lo, Leonardo apertava o caderno contra o peito e pensava numa frase que tinha escrito ali aos 11 anos: um dia vão se arrepender de não terem me amado. Ele aprendeu rápido. Observava tudo. Via como os garçons atendiam, como os cozinheiros se organizavam, como o dono contava o dinheiro. Em menos de 6 meses, já fazia mais que sua função. Lavava, servia, resolvia confusão com o cliente, consertava encanamento, desentupia pia. Mas seguia ganhando quase nada. Quando pediu um aumento, o dono riu da cara dele e disse: você é só mais um moleque largado. Deveria me agradecer por estar aqui. Foi embora no mesmo dia. Não chorou. Já tinha chorado demais. Pegou suas coisas e foi bater de porta em porta. Passou fome outra vez. Mas dessa vez, carregava um plano: aprender algo que ninguém pudesse tirar dele. Em uma borracharia da periferia, conseguiu trabalho como auxiliar. O salário era baixo, mas o dono, seu Armando, enxergou nele algo diferente. Era a primeira vez que alguém o tratava com respeito. O velho não dava carinho, mas dava confiança. E isso já era muito. Durante o dia, Leonardo sujava as mãos de graxa. À noite, estudava vídeos no celular velho, lia tudo que podia sobre carros, motores, elétrica. Começou a fazer pequenos reparos por conta própria. Economizava centavo por centavo. O pouco que ganhava, investia em ferramentas usadas. Com o tempo, começou a chamar atenção. Donos de carros caros passaram a procurá-lo por indicação. Um serviço puxava outro. Quando seu Armando morreu, a borracharia quase fechou. Mas Leonardo não deixou. Com um empréstimo que levou 2 anos para conseguir pagar, comprou o lugar e transformou o pequeno espaço sujo numa oficina moderna. Trocou o letreiro,
pintou as paredes, comprou uniformes para os 2 únicos funcionários que tinha. Era ali o seu novo começo. Não foi fácil. Os clientes ricos estranhavam aquele cara de cara fechada, com um jeito simples, mas que falava com confiança sobre carros importados. Teve quem tentou enganá-lo, quem tentou derrubá-lo, quem debochou por ele não ter nem o ensino médio completo. Mas Leonardo não se curvava. Sabia o que estava fazendo. Aprendeu a fazer o nome circular, não com propaganda, mas com resultado. Quem levava o carro ali, saía impressionado. E quem duvidava, acabava voltando. Com o passar dos anos, abriu mais 2 unidades. Contratou jovens que, como ele, ninguém queria dar uma chance. Criou um programa de estágio para menores de abrigos. Não contava sua história para todo mundo. Preferia o silêncio à piedade. Mas quem convivia com ele sabia, por trás do olhar duro, havia um homem que tinha aprendido tudo da pior forma. E mesmo assim, estava de pé. Leonardo não tinha amigos íntimos, nem família. Tinha funcionários, parceiros, contatos. Tinha dinheiro, tinha respeito no mercado, tinha reconhecimento. Mas ao deitar à noite, ainda escutava os ecos do abandono. Ainda se lembrava da chuva batendo na sacolinha de plástico. Ainda via os faróis sumindo na neblina. E aquilo, por mais que tentasse esconder, ainda doía. Ele acreditava ter vencido. Mas uma parte dele ainda esperava por algo que nunca veio. Um abraço? Um pedido de desculpas? Uma explicação? Talvez. Talvez só quisesse entender por que foi deixado para trás. A resposta estava mais perto do que ele imaginava. Mas ele ainda não sabia. Era um dia comum na oficina principal. Leonardo conferia a entrega de um equipamento novo quando recebeu uma notificação no celular. Uma ONG havia enviado um e-mail pedindo apoio financeiro para uma família em situação de rua. O texto era genérico, mas o que prendeu sua atenção foi a foto anexa. Um casal sentado na calçada, cobertos por um cobertor sujo e molhado, com olhar perdido e semblante derrotado. Algo naquele homem chamou sua atenção. A linha do maxilar, o formato dos olhos, a expressão cansada. Por instinto, ampliou a imagem. Sentiu o coração bater mais forte. Aqueles rostos vinham visitando seus pesadelos desde a infância. Demorou alguns minutos para digerir o que estava vendo. Pegou o celular e deu zoom de novo, tentando achar alguma explicação. Mas não havia dúvida. Eram eles. Os mesmos que o deixaram naquela manhã fria, com um bilhete molhado preso à camisa. 24 anos depois, estavam ali, implorando por ajuda, sem saber que o menino que abandonaram era o homem que agora tinha poder para mudar ou ignorar o destino deles. Leonardo ficou em silêncio por horas. Cancelou as reuniões do dia. Trancou-se em sua sala, olhando para a tela como se aquilo fosse um desafio lançado diretamente à sua alma. Não sentiu pena. Sentiu raiva. Mas também uma estranha curiosidade. Precisava vê-los de perto. Não sabia o que faria, nem o que diria. Só sabia que precisava olhar nos olhos deles como homem. Como alguém que venceu sem precisar de ninguém. No dia seguinte, pegou o carro e dirigiu até o endereço que a ONG havia deixado no e-mail. Era uma ocupação improvisada num prédio abandonado. As escadas estavam tomadas pelo cheiro de mofo e urina. Subiu até o 3º andar, onde uma mulher de cabelos ralos e pele queimada de sol sentava-se num colchão rasgado. Ao lado dela, um homem magro demais, de olhar perdido, tossia sem parar. Leonardo parou na porta. A mulher o olhou, sem reconhecê-lo. Apenas perguntou: "Você é doação?" Ele não respondeu. Os dois não tinham ideia de quem estavam encarando. E isso doía mais do que qualquer tapa. Por dentro, ele gritava: "Vocês não lembram do filho que jogaram fora?" Mas por fora, permaneceu frio. Sentou-se em silêncio e perguntou o nome deles. Confirmou o que já sabia. Eram seus pais. "Vocês têm filhos?" perguntou, quase sussurrando. O homem balançou a cabeça, com um sorriso amargo. "Tínhamos um. Perdemos. Não tínhamos como cuidar. A gente era jovem, sem emprego. A vida foi dura demais. E vocês tentaram achar ele depois?" Silêncio. A mulher abaixou a cabeça. Os olhos se encheram de lágrimas, mas não veio pedido de perdão, nem explicação mais profunda. Só culpa muda.
Leonardo sentiu algo que não esperava: nojo. Não pela pobreza, mas pela covardia. Saíram da vida deles sem lutar. E agora, mesmo diante da chance de redenção, não pediam nada. Levantou-se sem dizer quem era. Saiu dali com o peito apertado, como se estivesse carregando todo o peso de novo. Passou dias em silêncio, sem contar nada a ninguém. Queria esquecer, mas algo o impedia. A imagem deles, frágeis, derrotados, o assombrava. Na semana seguinte, decidiu fazer um teste. Mandou um funcionário entregar a eles uma cesta básica recheada, roupas novas e um envelope com R$ 500 em dinheiro, dizendo que era um presente anônimo. A resposta veio 2 dias depois. Outra foto. Estavam usando as roupas, com semblantes menos abatidos. E sorrindo. Pela primeira vez desde o reencontro, Leonardo sentiu um alívio estranho. Mesmo assim, não conseguiu dormir. Aquilo não era suficiente. Queria que eles soubessem. Queria vê-los se arrependendo, chorando, pedindo perdão. Queria que sentissem tudo o que ele sentiu aos 6 anos: abandono, humilhação, invisibilidade. Chegou a escrever uma carta revelando tudo. Contava quem ele era, onde morava, o que tinha construído. No final, perguntava: e agora? Ainda sou alguém que vocês deixariam para trás? Mas rasgou antes de terminar. Percebeu que, mesmo se escrevesse 1000 vezes, ainda não seria o suficiente. Ele precisava tomar uma decisão: vingança ou liberdade. Alimentar aquela dor ou libertar-se dela. Ainda não sabia qual caminho escolher. Mas o tempo estava cobrando uma resposta. Leonardo passou os dias seguintes mais calado do que de costume. Evitava reuniões, atrasava as visitas às oficinas e deixava o celular no silencioso. Quem o conhecia sabia que havia algo errado, mas ninguém tinha coragem de perguntar. Ele se trancava no escritório e ficava olhando pela janela, como se estivesse tentando entender um buraco invisível que se abriu dentro dele. Numa dessas tardes cinzentas, entrou na oficina mais antiga da rede, onde tudo começou. Era pequena, modesta, com cheiro de graxa e chão marcado por anos de trabalho pesado. Mas ali havia algo diferente. O tempo parecia mais lento. Os funcionários o tratavam com respeito, mas também com intimidade. Sabiam que aquele lugar tinha história. Sabiam que, de certa forma, era o lar dele. Júnior, um dos primeiros jovens que Leonardo havia contratado, ainda menor de idade na época, se aproximou com um copo de café. Tá sumido, chefia. Tá tudo certo. Leonardo pegou o copo, forçou um sorriso e respondeu que sim. Mas antes de se virar, Júnior completou: sabe que se precisar de alguém, a gente tá aqui, né? Aquela frase simples, dita sem intenção de consolar, bateu como um soco no estômago. Era ali que ele era visto. Era ali que era respeitado. Não como um símbolo de sucesso, mas como alguém de verdade. Aqueles garotos, vindos de abrigos, de famílias quebradas, de histórias parecidas com a dele, formavam algo que ele nunca teve: um círculo de pertencimento. E isso, mesmo que nunca tivesse sido chamado assim, era família. Leonardo passou a observar mais. Viu como Júnior tratava os estagiários com paciência. Como Rita, a gerente da oficina, trazia marmitas extras caso alguém esquecesse de almoçar. Como Davi, um rapaz com gagueira severa, era abraçado por todos sem que ninguém zombasse ou diminuísse sua fala. Aquilo não era só uma equipe. Era gente cuidando de gente. Começou a lembrar de pessoas que cruzaram seu caminho e deixaram marcas silenciosas. Dona Vilma, a cozinheira do boteco onde lavou pratos, que escondia pães na bolsa dele para ele comer depois do expediente. Seu Armando, o velho da borracharia, que mesmo duro, confiou nele quando ninguém mais confiava. E até de um morador de rua com quem dividiu um papelão, numa madrugada gelada, e que insistiu para que ele dormisse em cima, dizendo: você ainda vai chegar longe, moleque. Vai por mim. Leonardo percebeu que aquelas pessoas não tinham o mesmo sangue, mas foram quem mais se importaram. Nenhuma delas prometeu nada. Nenhuma exigiu algo em troca. Apenas estiveram ali. E o mais curioso, nenhuma delas sabia que ele se tornaria rico. O cuidado era real, sem interesses, sem cálculos. Enquanto os rostos dessas pessoas passavam por sua mente, os rostos dos pais biológicos apareciam também. E com eles, a dúvida.
Porque ele ainda esperava algo deles. O que exatamente esperava? Um pedido de desculpas? Um abraço? Uma explicação lógica para algo que talvez nunca fizesse sentido? Era difícil admitir, mas sim. Ainda desejava uma validação que talvez nunca viesse. Ainda queria ouvir, nem que fosse uma vez, desculpa, filho. Mas naquele momento, percebeu algo ainda mais duro. Talvez nunca fosse chamado de filho por eles. E talvez isso já não importasse tanto quanto ele pensava. Porque em silêncio, sem rótulos, outras pessoas já o tinham feito se sentir assim. Ele só não tinha se dado conta. Naquela mesma noite, entrou no quarto de um dos apartamentos que havia comprado, simples, decorado sem luxo, mas com calor. Abriu o caderno velho que carregava desde o orfanato. As páginas estavam gastas, com a tinta quase apagada. Em uma delas, havia escrito anos atrás: um dia eu vou ter uma família. Mesmo que não seja de verdade. Ele releu aquela frase e entendeu. Já tinha. Não do jeito tradicional, não com árvore genealógica ou laços de sangue. Mas com escolhas. Com pessoas que permaneceram mesmo sem obrigação. Ligou para Júnior e pediu para reunir toda a equipe da primeira oficina no fim de semana. Disse que queria fazer um churrasco ali mesmo, no pátio. Algo informal, só para agradecer. Quando chegou o sábado, todos estavam lá. Rindo, conversando, comendo. Leonardo observava de longe, em silêncio. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu paz. Ele não sabia o que o futuro reservava. Mas naquele instante, entendeu que família era feita de presença, de cuidado, de escolha. E ele, mesmo sem perceber, já tinha feito a dele. O churrasco havia acabado. Restavam garrafas vazias, cadeiras tortas e risadas ecoando pela memória. Leonardo ficou ali, sozinho, olhando o céu escurecer acima da oficina que um dia foi seu único teto. A fumaça da churrasqueira ainda flutuava no ar, carregando um cheiro simples, mas cheio de afeto. Era como se a vida quisesse mostrar que nem toda cicatriz precisava doer para sempre. Na segunda-feira seguinte, enquanto revisava planilhas no computador, recebeu uma ligação inesperada da ONG. A mulher do outro lado da linha disse que o casal da ocupação, os pais dele, tinha sido expulso do prédio abandonado. Um grupo criminoso havia tomado lugar, e os moradores foram obrigados a sair. Estavam na rua de novo, sem destino. E, pela primeira vez, aceitaram ir para um abrigo. Leonardo não respondeu de imediato. Ficou alguns segundos em silêncio, apenas ouvindo o som ambiente da ligação, vozes, passos, um rádio velho tocando ao fundo. A voluntária perguntou se ele ainda queria continuar ajudando como doador anônimo. E foi nesse instante que sentiu um nó no peito. Talvez fosse a hora de deixar de ser anônimo. No fim da tarde, dirigiu até o abrigo. Parou o carro do outro lado da rua e ficou observando. Viu a mãe sentada num banco, mexendo em uma sacola com roupas doadas. O pai tossia em pé, encostado na parede. Pareciam ainda menores do que quando os viu pela primeira vez. Pela primeira vez, ele os enxergou como seres humanos. Frágeis, quebrados, perdidos. Eram os mesmos que o deixaram, sim. Mas agora, já não pareciam tão ameaçadores. Pareciam apenas derrotados. A raiva que sentia há semanas cedeu lugar a algo que não conseguia nomear. Não era perdão. Ainda não. Mas havia ali uma vontade de encerrar o ciclo. De não carregar mais aquela dor como se fosse um troféu. De não viver mais em função do passado. Leonardo desceu do carro, atravessou a rua e parou em frente aos dois. Eles o olharam sem reconhecê-lo. Ele respirou fundo. Eu conheço vocês. A mãe franziu a testa, tentando lembrar. Acho que não, moço, disse ela, envergonhada. Vocês me deixaram num orfanato. Em 2001. Eu era só uma criança. O pai, pálido, sentou-se de repente. A mãe levou a mão à boca. Nenhum som saiu. Os olhos dela se encheram d'água de um jeito contido, como se já não soubesse mais chorar direito. Eu sou o filho que vocês abandonaram. Silêncio. Ela tentou dizer algo, mas a voz falhou. Eu não vim para ouvir desculpas. Nem para culpar. Só queria ver até onde vai a história. Porque eu segui. Sofri, mas segui. Conquistei muita coisa.
E tudo que conquistei foi sem vocês. Filho, o pai murmurou, com um fio de voz que mal saía. Leonardo engoliu seco. Eu não sei se ainda sou isso. Filho. Mas sei o que eu não quero mais ser, refém dessa dor. Olhou nos olhos de ambos. Não viu maldade. Só culpa, medo e um arrependimento que parecia velho demais para se justificar. Eu vou ajudar vocês. Um lugar para ficar, comida, dignidade. Mas não me procurem. Não me chamem. Não quero vínculo. Só quero saber que vocês não vão morrer na rua como se nunca tivessem existido. Virou-se e foi embora. Dentro do carro, antes de ligar o motor, chorou. Não de tristeza, nem de alívio. Chorou como quem solta algo que carregou por tempo demais. Naquela noite, dormiu sem pesadelos. E no dia seguinte, ao chegar na oficina, foi recebido com uma surpresa. Júnior havia mandado fazer um quadro com uma foto do churrasco e pendurado na parede da recepção. Embaixo da imagem, uma frase escrita à mão. Família não é quem te fez nascer, é quem te impede de desistir. Leonardo olhou para o quadro por longos minutos. Depois, entrou na sala, pegou o velho caderno e escreveu, pela primeira vez em muito tempo. O menino que ninguém quis, finalmente quis a si mesmo. E, pela primeira vez, isso bastava. Se essa história te tocou de alguma forma, se você também acredita que nem toda família precisa vir do sangue, mas sim do cuidado e da escolha, então se inscreve aqui no canal A Vida Conta, porque é isso que a gente faz por aqui, contar histórias que poderiam ser a sua. Curte o vídeo e comenta aí embaixo, de onde você está nos assistindo e o que você teria feito no lugar de Leonardo.